Logo que minha esposa descobriu que estava grávida, um pouquinho depois disso, eu comecei a perceber que eu precisava me preocupar com as minhas finanças de uma maneira diferente. Comecei a me interessar sobre o assunto, né? A querer saber mais sobre finanças e tudo mais. Para mim, o grande estalo foi quando a minha filha estava para nascer, né? Eu tive esse momento, mas muita gente não tem isso. O problema não é simplesmente a pessoa entender como é que funcionam os investimentos. O problema é uma etapa anterior, né? Que a pessoa precisa, pô, vamos ajudar essa galera, né? A gente consegue ajudar ela de alguma forma e foi aí que a gente idealizou o Partiu Poupar. Planeje, faça um planejamento certinho, crie uma reserva financeira que aí as coisas vão dar certo. Eu sou Rafael Medeiros, eu tenho 32 anos, sou casado, tenho uma filha, mais um filhinho aí por vir, e eu vim aqui para compartilhar um pouco da minha história com vocês. Basicamente, eu sou formado na área de análise e desenvolvimento de sistemas, então eu trabalhei mais de 10 anos com desenvolvimento de sites, de sistemas para a internet. E é uma área que eu realmente gosto bastante, mas enfim, não é aquilo que me apaixona. E aí, algum tempo atrás, logo que minha esposa descobriu que estava grávida, um pouquinho depois disso, eu comecei a perceber que eu precisava me preocupar com as minhas finanças de uma maneira diferente. Eu nunca tive problemas com o dinheiro, assim, a gente sempre viveu de uma maneira tranquila, a gente nunca gastou mais do que a gente ganhava aqui em casa, mas eu percebi que com a chegada daquela nova vida, eu teria uma responsabilidade muito maior. Então eu comecei a me interessar sobre o assunto, né? A querer saber mais sobre finanças e tudo mais. Comecei a pesquisar na internet, encontrei alguns conteúdos, alguns vídeos, li alguns livros, e conforme eu fui consumindo esse tipo de informação, eu fui ficando cada vez mais entusiasmado, porque eu descobri que eram coisas acessíveis e que eram extremamente importantes para a minha vida. E logo que a gente começa, né, a aprender uma coisa nova, uma coisa que a gente gosta, a nossa vontade é compartilhar com as pessoas. E foi isso que eu fiz. Eu comecei, claro, em casa, compartilhando com a minha esposa algumas coisas, aí com meus amigos, enfim, eu fui tentando levar essa informação para mais pessoas, até porque eu queria conversar sobre isso, né? E pouca gente sabia, pouca gente falava. Nesse meio tempo, muita coisa acabou mudando na minha vida, porque eu comecei a perceber a importância que tinha eu poupar e investir mais, e para isso eu sabia que eu precisava ganhar mais também. A partir desse momento, o que eu entendi? Eu precisava ser mais produtivo, precisava trabalhar de uma maneira mais eficiente para que eu pudesse, em algum momento, ganhar um aumento, enfim, conseguir mais renda. E eu realmente consegui isso. Eu tive uma promoção no meu trabalho, foi bem bacana. Enfim, comecei a implementar hábitos positivos na minha vida e a partir disso a minha vida começou a mudar em várias áreas. Eu sempre fui uma pessoa com muito problema para comer, por exemplo, salada, esse tipo de coisa. Até hoje em dia eu não gosto tanto, mas eu entendi que eu precisava cuidar da minha saúde para que eu pudesse ter mais tempo de vida, mais tempo com a minha filha. Por isso eu acabei mudando uma série de coisas na minha vida, né? Melhorei minha alimentação, passei a me exercitar mais. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Tudo porque eu tive um estalo lá atrás da questão de poupar e investir e comecei a entender essa importância. Porque poupar não é só você ficar cortando coisas, né? É você aumentar a tua renda também. Então por isso que é importante uma série de outras áreas acabam sendo afetadas nesse sentido. E aí conforme eu fui mudando essas coisas, comecei a ler absurdamente, eu nunca tive o hábito de leitura, mas como eu me interessei pelo assunto, tanto a parte de finanças quanto a parte de desenvolvimento pessoal, eu passei a consumir muito material, muito livro, e foi bem bacana, muita coisa começou a mudar. E aí, conforme eu ia falando com as pessoas, né, principalmente com os meus amigos, com dois amigos meus que são meus sócios, né, no projeto, e a gente tem uma amizade muito grande também, a gente começou com uma ideia de, começamos a se interessar pela parte de investimentos e a gente falava com as outras pessoas próximas e pouca gente sabia, pouca gente entendia. As pessoas conheciam lá que existe a caderneta de poupança, existe algumas coisas, mas as pessoas não entendiam com mais profundidade e não sabiam as oportunidades que elas podiam ter. Aí o que a gente pensou? Falou, pô, vamos ajudar essa galera, né? A gente consegue ajudar ela de alguma forma e foi aí que a gente idealizou o Partiu Poupar. O Partiu Poupar ele veio com uma ideia muito clara no começo, que é disseminar a educação financeira para o máximo de pessoas. Mas no começo a gente focou em fazer um site onde as pessoas entrariam ali e elas teriam um passo a passo já validado por nós,
né, para que elas pudessem começar no mundo dos investimentos. Normalmente tem muita informação na internet, então você acaba ficando meio perdido, você não sabe por onde começar, não tem uma sequência. E a nossa ideia com o projeto e inicialmente com o site era justamente dar esse caminho para que as pessoas entendessem e elas passassem, né, a investir realmente o dinheiro delas a partir dessa linha que a gente criou. Mas com o tempo, a gente começou a perceber que faltava uma coisa ainda para as pessoas. O problema não é simplesmente a pessoa entender como é que funcionam os investimentos. O problema é uma etapa anterior, né, que a pessoa precisa se conhecer também. Ela precisa entender a importância de poupar, ela precisa organizar as finanças, ela precisa assumir a responsabilidade pela vida financeira dela. E foi a partir daí que eu entendo que o projeto como um todo começou a rodar de uma maneira melhor. A gente, por muito tempo, não compartilhava coisas nossas, a gente basicamente selecionava alguns conteúdos da internet, a gente não produzia nada de nossa autoria, né? E a gente passou a produzir e os efeitos na nossa vida começaram a mudar ainda mais e melhorar e a gente começou a ter cada vez mais resultado. Isso foi muito bacana. Então a gente começou, foi basicamente no começo de 2019, né? O site em si, ele foi criado em maio de 2018 e no começo de 2019 a gente entendeu que a gente precisava atuar mais e principalmente no Instagram, que é uma das ferramentas que a gente mais usou e vem usando até hoje. A partir do momento que a gente fez isso, a receptividade das pessoas foi muito grande. Então a gente passou a receber ótimos feedbacks, as pessoas entendendo a mensagem, mais pessoas nos seguindo, mais pessoas pedindo conteúdo, e isso foi muito bacana. A partir desse momento também, a gente começou a enxergar mais esse projeto como um negócio, como uma oportunidade da gente atingir mais pessoas e da gente transformar mais vidas. Essa que é a parte legal, né? É essa possibilidade da gente gerar conteúdo, gerar valor para as pessoas, para que elas realmente consigam mudar as vidas delas assim como a gente mudou. Para mim, o grande estalo foi quando a minha filha estava para nascer, né? Eu tive esse momento, mas muita gente não tem isso, né? Ainda não entendeu a importância e nos nossos conteúdos diários a gente sempre busca trazer isso para que as pessoas entendam essa necessidade e a importância de realmente poupar, investir e fazer um planejamento financeiro. Outro ponto que mudou muito na minha vida nesse tempo todo foi que eu comentei até, né, que eu já trabalhei 10 anos basicamente com desenvolvimento de sistemas lá e apesar de gostar muito dessa área, não é o que uma paixão, algo que realmente faço com o maior orgulho e sem ganhar nada por isso. Mas a parte de educação financeira é algo que sim, né, eu faço com o maior prazer, faço de maneira gratuita, independente do dia, do horário, se é feriado, se não é, enfim, a forma de trabalhar é diferente. Então, quando você encontra um propósito, as coisas mudam, né, e mudam completamente. A minha visão sobre empreendedorismo ela mudou bastante. Na minha cabeça, o empreendedor era aquela pessoa que teria uma empresa e ele contrataria milhares de pessoas para trabalhar para ele e é isso aí. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, se você faz um negócio digital, por exemplo, como é o nosso caso, você consegue trabalhar de uma maneira bem mais enxuta, com menos pessoas, menos custos e mesmo assim consegue impactar milhares de vidas, que é o que a gente faz no dia a dia. Mas o que eu vejo assim de coisas interessantes que elas só aconteceram pela essa paixão e pela essa vontade de ajudar as pessoas. Eu acredito que esse foi um dos pontos principais, o cuidado que a gente sempre tem ao lidar com as pessoas, de atender todo mundo muito bem, enfim. Por isso que o projeto teve essas proporções que ele cresceu também muito, né? Um ponto muito importante nessa história foi um momento de transição que eu tive de carreira, né? Então eu trabalhei esses 10 anos com desenvolvimento de sistemas e chegou um momento que eu decidi mudar, decidi me dedicar 100% ao projeto do Partiu Poupar. Isso foi muito difícil, foi uma decisão bem complicada, até porque no momento o que a gente tinha de receita não era suficiente para manter uma pessoa 100% no mesmo padrão de vida que vivia antes, então eu tive que me privar de algumas coisas, eu tive que reduzir meu padrão de vida, mas eu contei com o apoio tanto dos meus sócios quanto da minha esposa aqui, né, para segurar as contas em casa, dar uma segurada nas coisas, ela conseguiu manter a gente por um tempo, até que eu conseguisse me estabelecer e me organizar. Claro que para isso eu também fiz uma reserva financeira, né? Isso é muito importante, até para as pessoas que têm essa vontade, às vezes, de empreender ou de fazer alguma coisa, né? De criar um negócio digital ou o próprio negócio, enfim.
é sempre importante você organizar a parte financeira, né? Para que você tenha uma segurança, para você poder trabalhar tranquilo naquilo que você precisa fazer. É complicado, o dia a dia não é fácil, eu confesso para vocês que não foi simples, tanto tomar decisão quanto os dias depois da tomada de decisão. Você sempre fica se questionando se foi uma boa decisão, se deveria ter feito aquilo, se deveria ter esperado mais um pouco, ficado no emprego. Mas enfim, é uma coisa que só você consegue decidir. O máximo que você consegue fazer é se preparar antes para que você não seja pego de surpresa ao longo do tempo. Então, a minha recomendação, caso você esteja pensando em fazer algo do tipo, planeje, faça um planejamento certinho, crie uma reserva financeira, que aí as coisas vão dar certo. Outra dica que eu tenho para deixar aqui, vá em busca dos teus sonhos, acredite neles, você tem tudo para conseguir, mas faça com paixão as coisas. Isso é uma grande diferença, quando você põe paixão no negócio, as pessoas enxergam isso. Eu sei que é algo completamente abstrato, mas eu acredito que as pessoas, elas entendem que você está fazendo aquilo com carinho, com amor e de uma maneira genuína, que você realmente gosta daquilo. Por isso você vai, ao longo do tempo, colhendo esses frutos e esses feedbacks. Então, é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Espero que ajude muita gente aí e tamo junto. Um abraço e até mais. Nos conte o que achou desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.